Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio Educação de Impacto, aquele podcast que traz para vocês a educação que transforma, líderes visionários, pessoas, educadores, professores que acreditam na educação como movimento de transformação. Estou aqui como Mariana Pinto, psicóloga, fundadora da GROW, Escola de Desenvolvimento Humano para Crianças, Adolescentes e Adultos, que acredita na transformação através da educação para que a gente possa deixar não um mundo melhor para as crianças, mas crianças melhores para o mundo. Aqui ao meu lado eu tenho minha sócia, parceira. Olá, boa tarde, sejam bem-vindos. Babi Romeiro, Bárbara Romeiro, educadora emocional apaixonada por educação. E hoje estamos aqui com um convidado mais do que especial. Nesse que é o meu, seu, nosso podcast... Educação de Impacto. Estamos com Guigo! Guigo, nosso parceirão de anos da GROW, da era Verbalize Kids, GROW, e que a gente admira tanto. Guigo é da Casa VUP. Guigo, são tantas áreas de atuação na área de esporte. Lá, né? Conta pra gente. Quem é o Guigo? Primeiro, antes de falar quem é o Guigo, muito obrigado. Ouvindo sua apresentação, Mari, do programa, eu batei uns 2 segundos e falei assim, ué... É eu que estou aqui, então... Mas é legal quando a gente é convidado, quando a gente ouve isso, fala assim, cara, eu estou vindo aqui para falar sobre educação que transforma, impacto da educação. Então, é muito legal a gente se colocar também nesse lugar, né? Então, foi uns 5 segundos que eu falei assim, ué, calma assim, sou eu que estou aqui mesmo, é eu mesmo que venho falar, mas sou apaixonado por educação. Obrigado de verdade por estar aqui. É o segundo nosso podcast que a gente já faz junto, é um prazer muito grande. Mas é isso, sou apaixonado por educação. Eu digo que eu sou professor de educação física, não atuante, diretamente, porque hoje eu sou empresário, mas eu digo com muita certeza que se eu não fosse professor de educação física, provavelmente eu seria professor de alguma outra coisa, porque realmente eu gosto muito dessa questão da educação, de ensinar, de ter coisas para compartilhar e conseguir fazer das nossas histórias, das histórias dos alunos, com quem a gente está lidando, ensinamentos, transformação, enfim, realmente eu sou muito apaixonado por isso. Quando a gente vem falar da minha história e do que eu faço hoje, realmente a gente tem um campo de atuação bem largo na área eu digo, do fitness e do esporte. Então, primeiro eu sou sócio de uma academia de Pilates em Brasília, o WOW Pilates, que a gente trabalha com a transformação das pessoas através do Pilates. A gente tem 4 unidades hoje em Brasília, atendemos mais de 1.000 adultos, adolescentes por mês, então é um trabalho bem consolidado. E uma modalidade que traz muito além do físico. É uma modalidade que trabalha muito a questão da consciência, da presença, né, da concentração. Enfim, realmente, é inclusive uma das modalidades que está mais em alta no mundo inteiro hoje, quando a gente fala de wellness, fitness, então a gente está com o nosso trabalho no Pilates. Sou sócio também da Manta. A Manta é a antiga Raia 10, a antiga Aquafan, todo mundo conhece. Mas é importante que a gente hoje seja a Manta. A Manta realmente é uma grande rede de natação, talvez hoje uma das maiores do Brasil, com uma vasta experiência no mercado, tem hora que eu sou muito ruim de número e eu me perco, mas sei lá, umas 8 operações de Manta em Brasília. E a metodologia é a mesma? Metodologia Gustavo Borges, uma referência, né? Além disso, uma liderança formada dentro de casa, muito trabalho muito bom, assim, consolidado mesmo, de formação de líderes, formação de gestores. A Manta realmente tem um trabalho muito efetivo nisso. Sou sócio da Lúdica também. A Lúdica é meio que um primo da Manta, né? Surgiu da Raia 10, depois a Aquafan fez um bracinho da Lúdica no Sudoeste. Então, a Lúdica hoje é um pacote querido da gente, porque trabalha com uma proposta de integral, uma proposta de várias modalidades, de atividade física junto com teatro, com dever de casa, enfim. É um trabalho muito bacana. Que é uma escola também, mas de outras habilidades, né? Exatamente. A gente trabalha muito isso, né? E temos 2 unidades da Lúdica hoje. E a gente também tem um modelo de negócio diferente, que é a Raia Club, que também é um primo da Manta ali, mas é uma natação exclusiva de adulto, grande volume, ticket baixo. Então, a gente está trazendo acessibilidade para o adulto fazer natação. Nossa, muitos horários, muita liberdade, 2 piscinas em Brasília. Estamos construindo, né? Não construindo. Estamos trabalhando para ter mais piscinas nessa modalidade de Raia Club. Então, eu dei o panorama de que é isso aí. A gente trabalha com esporte, natação. E faltou a Casa VUP! Eu tô aqui esperando chegar esse momento. Faltou a Casa VUP.
Casa VUP é uma academia de ginástica, tá até aqui. Daí, eu VUPS. adoro. A Casa VUP é uma academia de ginástica que é muito legal também. Ali a gente acha... Eu falei de todos, esqueci talvez da que seja a que hoje mais apaixona, assim, né? Porque é um volume de criança fazendo ginástica. Lindo. E não é só a ginástica, mas é o sonho da ginástica. Quando a gente fala da ginástica, a gente está falando de crianças que sonham. Que fazem estrelinha o dia inteiro, no estacionamento, na rua, na escola. Então, a VUP hoje tem 3 unidades, a gente atende mais de 2.000 crianças, uma marca muito forte, já grande no mercado. Tem apenas 3 anos de vida a VUP, mas... A gente foi lá, um né? trabalho... Sim. Vocês foram lá. A gente já está com Águas Claras, Jardim Botânico, 2 unidades Cresceu muito rápido. também. E vem novidade para... A cada Olimpíada deve duplicar, né, o tamanho. Eu adorei aquele post, são... né? Na Casa VUP, quando você botou o nome das ginastas que ganharam nas últimas Olimpíadas, então os nomes, Rebeca e aí vários outros nomes, né? Você que se chama... a gente deu uma promoção. Quem chama Rebeca, Júlia, Flávia, Jade, tem desconto. E eu achei o máximo, né? Porque às vezes, assim, eu nem sou Rebeca, mas eu queria estar lá. É uma identificação. A gente tem uma professora, a Dani, que a filha dela, desde pequenininha, também fica girando, fazendo estrelinha, pirueta, e o sonho dela era, ela não conhecia, mas aí ela disse que passou da idade, né? Tem que começar cedo, né? Então, ficou lá um sonho guardado. Mas que bom que tem esse espaço para a realização de sonhos. Sim. E, Guigo, você se perguntou, né? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Educação de impacto. E a Grow acredita na educação física como um pilar no processo de desenvolvimento do ser humano e um dos mais importantes, porque o sistema motor é o que direciona todo mais. Que forma, todo né? Os neurônios até, né? Então, Perfeito. Como é que você enxerga o seu papel dentro desse contexto, desse panorama geral, que é um processo de educação de um ser humano, de um cidadão para frente, porque o esporte ainda tem outros valores intrínsecos, vão além, né, do só formar atividade física? Sim. Como é que você enxerga seu papel? Primeiro, a gente podia ficar aqui uma hora respondendo essa pergunta, e a gente não ia ter maior para nada, mas eu vou buscar... do meu jeito, ser conciso, do meu jeito. Eu sempre fui muito apaixonado por essa área. Para mim, a educação física, ela não é só o físico. Sim. Nunca foi. Eu sou formado na UNB, e a UNB vem com uma visão, na minha época especialmente, com uma visão muito forte de uma integralidade do ser, de que a gente não está ali só jogando uma bola, nem resolvendo só o problema da mitocôndria, da célula, de ganhar massa muscular, não. Tem uma proposta, uma concepção maior e mais abrangente que isso. E, para mim, sempre foi o poder da transformação, o poder do esporte residir nisso. Que corpo e mente se conectam, principalmente quando o corpo se move. Legal. Quando a gente fala sobre a escrita... E eu estou falando de educação física, eu já começo dando o exemplo da escrita. Cara, o B e o D, ou o P e o B, na hora que se a criança não entende isso, que o corpo dela vira para cá, vira para lá, sobe e desce, ela tem dificuldade para transferir isso para o P, para o B, para o D. Ela tem dificuldade. Ou seja, como que o meu corpo, o corpo da criança, em alfabetização, é importante que ela tenha o máximo de vivências motoras, porque essas vivências vão construir o letramento dela, a escrita dela. Até a pega, né? E isso é um exemplo, ainda assim, raso, pequenininho, raso, dentro de toda essa concepção. Todos Então, realmente, eu não tenho dúvida nenhuma de que o esporte, e a gente fala do exemplo da criança, mas a gente tem estudos que comprovam que um curto período de atividade física influencia na melhora da tomada de decisões. Com certeza. Ou seja, para quem trabalha, se você tem uma reunião num dia que é um negócio muito complexo, se você praticar atividade física de manhã, você está mais pronto para tomar a melhor decisão
na hora do seu trabalho. Reação mais, né, Eu tô racional. lembrando Então, dos tudo isso. meus meninos que foram fazer Enem e Paz fim de semana, os últimos todos, né? Eu falei, gente, 10 polichinelo no banheiro antes de ir pra prova. Vamos lá, 10 polichinelo no banheiro, rapidinho. É isso, assim. É muito conectado. O corpo com a mente, com o cérebro, é muito conectado, né? E o curioso é porque, assim, é um conhecimento que está aí, não é de agora, já é um conhecimento milenar. Exato. Mas que em alguns modelos de ensino a gente ainda, né, ainda vê esse conhecimento sendo descartado. Né? Por exemplo, escolas que diminuem a carga horária da atividade física, pais que punem seus filhos através das atividades. Da atividade né? física. Às vezes até a própria tecnologia, prédios que são construídos sem um mínimo espaço para as crianças. Isso. Aí você fala, não pode jogar... Meu prédio mesmo, viu, gente? Atenção, minha síndica. Meus meninos descem lá, eu lembro que na época da pandemia eu morava em prédio, já morava nesse prédio, e aí assim, eu não tinha o que fazer com as crianças, né? O que eu ia fazer? Não pode jogar bola no prédio. Não pode andar com patinete aqui. Pode, não pode, não sei o quê. Tá, e eu vou para onde, né? Então, essa visão... A construção da arquitetura da cidade é favorecendo exatamente isso. É livre, né? Imagina Niemeyer, Lúcio Costa, tudo tremendo ali. Visualizando. Tremendo. Hoje as quadras da Azaçu e Azanote, elas têm dentro da quadra um espaço de esporte. Né? Justamente para fazer com que aquela comunidade daquela quadra utilize aquela área. Então, como é que a gente vê o conhecimento, a informação, a cidade sendo construída e as pessoas ainda limitadas para essa prática? Eu vou sempre dizer, Mariana e Babi, a pergunta que eu faria é o seguinte, qual é a minha culpa nisso? Sim. Entendeu? Onde é que eu estou errando nisso? Eu sou meio... Chamando para você, Eu sou meio né? psico disso. Eu falo assim, beleza, tem esse problema? Tá bom. O que eu posso fazer, né? Qual é o meu erro? Onde é que eu não acertei até agora? E eu acho que esse é um pensamento muito legal que, para mim, me dá uma autorresponsabilidade, um senso de, ok, vamos embora fazer mais. Eu preciso melhorar minha comunicação, eu preciso melhorar... Eu preciso que as crianças consigam falar com a síndica, porque talvez o adulto falar com o síndico não consegue, mas talvez a criança ela se apropriar desse conteúdo. Sim. Esse conteúdo tem que estar mais em redes sociais, esse conteúdo tem que estar mais em podcast, esse conteúdo tem que estar em algum lugar. Eu penso que é exatamente assim. Qual é o meu erro? Porque no final também... Eu ir lá e mexer na caixinha da cabeça de cada um vai ser impossível. Não vai fazer. É a dor que a gente tem, né, também, assim, de conscientizar. Eu percebo que é uma coisa um pouco cultural. Embora Brasília seja uma das cidades... Eu não tenho essa estatística, mas é uma percepção. Porque toda quadra tem uma quadra poliesportiva. Quadra é o endereço. É como se fossem condomínios para quem não é de Brasília. Tem uma quadra poliesportiva em todas elas. E a gente se chocava muito quando viemos do Rio, porque elas ficavam vazias. A pandemia mudou um pouco isso, já fez esse movimento favorável. Até de ter escolinhas dentro das quadras e tal. Isso é positivo. Mas tem uma coisa cultural também que eu percebo que toda criança, na primeira infância, estão fazendo algum esporte, principalmente a natação. Acho que muitas casas têm piscina, então Brasília, a natação tem que fazer. A natação é quase prioridade, É uma regra para todas as crianças passarem pela natação. Determinado momento, elas vão ficando de saco cheio, porque a natação vai ficando um pouquinho chata. E aí... Eu acho que até assim, porque elas já adquirem a habilidade de sobrevivência e nadam, e aí acham que não precisam. A motivação inicial talvez tenha sido essa, você precisa aprender. E aí não renovou, e ele falou, bom, já aprendi, não preciso mais estar aqui. E aí vai perdendo um pouco o interesse. Não tem uma transição, vamos para o polo aquático, assim, não encontro isso aqui. E aí, as crianças vão começando a sair dos esportes, principalmente as crianças mais introspectivas. Eu vejo as introvertidas, os fleumáticos menos, mas os melancólicos saem do esporte e vão fazer outras coisas, de repente arte, desenho. E aí, quando chega na adolescência, que eu vejo o esporte fundamental para a fase deles, por várias razões, socialização, desenvolvimento de habilidades de trabalho em equipe, desenvolvimento de habilidades de tomada de decisão, de estratégia, ativação de meninos, até ganhos, o equilíbrio químico, né? Exatamente, os ganhos são inumeráveis. E aí, eles estão longe das quadras, estão longe do esporte qualquer que seja uma dança, seja uma natação, um basquete. O que acontece na sua visão? Eu acredito que soma isso também, a cultura do... Talvez seja a cultura do vestibular, eu posso dizer assim, a cultura a cultura do qual vai ser o meu futuro. Sim. Né, o pai e a mãe, cara, eu estou investindo no meu filho para ele ser alguém na vida, quando ser alguém na vida ainda é a profissão. A profissão.
e a gente não se libertou disso. Sim. Não acho que a gente vai se libertar tão cedo disso, mas tem esse capítulo de que chegou uma hora que, cara, você tem que estudar mesmo, você tem que... E as escolas, de uma maneira... Eu estou falando aqui, tem um monte de dono de escola, de professor, diretor que Mas vem, a gente Não, tem mas- vem no livre-arbítrio podcast, aqui. mas legal. Cara, porque as escolas, no final das contas, elas jogam o jogo delas. Porque o jogo da escola tem o jogo, e o meu também, de todo mundo, tá, Sim. gente? Da Grow, com certeza. É. Tem o jogo do propósito, mas tem o jogo do business, tem o Sim. jogo do dinheiro. Tem Sim. e que é bonito também, que a gente tem que parar de achar que É um é o ou anjinho e o outro. outro é o demônio, que tem nada a ver. É. O business, inclusive, é que sustenta o O propósito. propósito, é. E o business da escola, eles descobriram que manter mais horas aqui dentro, eu tenho uma Ganho melhor mais, remuneração. né? É. Eu manter esse menino fazendo um integral que tem um esporte, eu não estou nem preocupado qual é o esporte. A escola não está, porque não é também nem do business, nem do propósito da escola. Claro, salvo exceções, porque tem Sim, escolas que tem estão nesse muita lugar, escola, é. mas salvo exceção, não é o business da escola esporte. Então, cara, se eu terceirizo para qualquer um que me resolve esse problema, eu capitalizo, eu tenho meu espaço funcionando o dia Sim, inteiro, resolva as em duas alto, dores, resolvo as né? duas dores, está tudo bem. É. Mas tá tudo bem para o business da escola e não tá tudo bem para o projeto de vida de muita criança e muito adolescente. É, e é o que a na gente- minha época não existia integral. Meu pai, coitado, queria botar alguém no integral, esquece, pai, porque não tinha. Eu vou fazer 50 anos agora em fevereiro de 2026. Cara, não tinha integral. Ou seja, os meninos ficavam na rua mesmo, os meninos Sim. ficavam no quintal, os meninos ficavam na quadra, ou ia para qualquer esporte também, e aí era lugar de esporte. De esporte, Ia para os é. clubes, né? Ia que para tinham muitos clube, enfim. esportes. Hoje eu tenho um amigo meu que tem negócio de vôlei, eu falei assim, cara, basquete, a gente não consegue achar professor de vôlei de basquete. É. Porque isso repercute. A escola não dá campo, não dá mercado. A faculdade para de Pouco, fazer, é. porque não olha mais para isso. O profissional também não olha mais. E a criança, o adolescente Que sofre, perde, perde. E a gente vai caminhar ainda, É. olhando para o lado tenebroso. Um apagão. Apesar do nosso trabalho, a gente ainda vai caminhar para muito É. apagão, você usou esse termo, para essa área. A gente gente vai ter até muito acho problema isso. disso ainda no futuro. É algo que a gente vê, por exemplo, até adolescentes sendo liberados do esporte da escola, Da assim, educação como se física. fosse É algo isso, é natural, né? Tipo isso, Aham. assim, não, tudo bem, você não vai fazer atividade, Tá tudo bem, fica aí no liberado. celular, Tem fica aí uma sentado. aula de educação física na semana, às vezes, e o adolescente é liberado dessa aula como se não fosse importante. Realmente a escola não vê não vê importância, a família também não vê importância, porque eu posso ser liberado dessa aula aqui e meu filho está sendo um atleta não precisa ser de alto rendimento, não precisa ser de base, de nada, mas assim, estar numa atividade física constante, com objetivos. Não é só uma ginástica com o objetivo de uma competição, com o objetivo de um ganho, de uma troca de faixa, é um objetivo que seja. Troca de nível, De né? nível. E eu vejo que esse sentido da competição, ele não necessariamente ele é visto como algo ruim. Porque durante uma competição e durante o preparo para uma competição, a gente está desenvolvendo habilidades ali Meu naquela Deus. criança e adolescente que nenhuma escola desenvolve. Difícil. Né? Então, é a resiliência, o esforço, a disciplina, a organização, o planejamento, né? O comprometimento. Eu lembro que os meus faziam natação quando eram menores e eles ficavam esperando. Eu ia buscá-los, eles estavam de sunga, de touca, de óculos. Mamãe, você, né, está atrasada para minha natação. Porque justamente tinha essa ideia de sequência, né? Gerava esse desejo de, eu vou mudar de touca. Ou então eu vou nadar agora numa piscina que é maior. Ou eu vou sair daquele espaço e vou para um outro. Então, É isso desenvolver isso na criança, para ela vender a ideia. Porque é isso que você falou, às vezes o nosso problema é que a gente fica tentando comunicar com a pessoa que não é para quem a gente deve comunicar, né? É quem paga, mas não é quem se interessa. Porque se a criança vira e fala assim, eu quero fazer, porque o meu amigo faz, ou porque de alguma forma isso agrega valor percebido, Total. né? É a criança que vai tomar essa decisão, né? E às vezes é isso, é dentro de sala mesmo, é dali num espaço, convida um amigo, você hoje tem a função de trazer uma prima, um primo, um vizinho. Quem que você vai trazer? Para ver você, né? Outra vez para viver a experiência com você. Então, O nosso caminho, eu acredito que ele é bem longo e bem duro e é isso. Eu vou fazer a minha parte. Eu acho que é cada um buscar realmente o seu lugar. Eu sou, além de tudo que eu já falei, eu sou colunista da Band também, né? Eu falo toda semana, eu tenho uma coluna lá de 4, 5 minutinhos sobre atividade física. Ótimo. No último mês, eu fiz um
uma sequência falando sobre criança e adolescente. Eu peguei alguns estudos mostrando, que aí tem um que me assusta muito, é que esse estudo diz o seguinte, e aí a gente está falando de Brasília, mas esse é um problema mundial. Mundial, eu imagino. Tem um estudo gigantesco que ele pega o tempo em que vou falar, não é meu pai, mas enfim, o pai de 30, 40 anos hoje, qual é o tempo que ele percorria uma milha? Que dá mais ou menos 1,5 km, 1.600. E os estudiosos compararam com o tempo que os filhos desses pais percorrem uma milha, a mesma distância. E, gente, 1,5 km é assim, é pouca coisa. 6 minutos, sei lá, 5 Não, bem menos. 1 quilômetro se faz, uma criança, uma pessoa saudável, faz aí 5 minutos, alguma coisa assim. Beleza, é 1,5 milha, né? Talvez seja isso então que você falou. 6, exatamente, E, cara, e as crianças de hoje, elas estão percorrendo essa distância em 90 segundos mais lento do que os pais. Isso mostra a inabilidade, a falta de capacidade física de uma geração inteira. Nossa, agora você me matou. Inteira. E aí eu estou falando isso porque a gente está falando de competição, e aí eu tô trazendo um exemplo de que é isso, assim, quanto que você percorre o mais rápido possível uma milha. É o lance de fazer o exercício de uma maneira intensa, de uma maneira presente, de uma maneira de dar o meu melhor naquele esporte, naquele momento. Né? Então, tem a ver com tudo isso, né? E muitas vezes a gente fala de educação física, é uma educação física pouco presente. É uma criança que está fazendo porque o pai obrigou e nem sempre está no melhor lugar, está no melhor. Né? É uma educação física que o professor fala que quem errou, quem chegou atrasado, vai ter que ser punido, fazer. E a punição é, pasmem, correr, fazer flexão. Ou seja, tipo, eu tô punindo. Né? Porque é no meio do grupo. Porque não, eu tô punindo com o próprio. Um exercício é ruim. É punição, exatamente. Isso até hoje a gente vê. Ah, não, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, parem com isso. É algo que. Então, é isso. É uma luta meio inglória. Enquanto a outra fala, faz 10 polichinelos para fazer uma prova, né? Para você oxigenar. Não, mas é completamente diferente. Completamente diferente. Errou o arremesso, são não sei quantas flexões. É isso que eu tô falando. Enquanto você menino daqui a pouco tá com o braço todo tremendo e fica com raiva do colega, porque o colega errou e eu tenho que pagar as flexões. Não, mas é isso que eu tô trazendo. Enquanto você traz o mesmo ato como estimulante, alguém traz esse mesmo ato como punitivo. Como punitivo. Não faz sentido. E aí cria um outro caminho. E a gente vê, assim, que a dupla carreira é uma possibilidade na adolescência. Você está num esporte e você está estudando. Agora, muitos pais não veem conflito, não veem uma convergência. E também não veem a possibilidade do menino a criança se tornar um atleta. O próprio adulto já não acredita, né, no filho. Agora, o que a gente vê na prática é jovens que passaram por esportes, numa carreira, vamos dizer assim, né, por longo e até de alta performance, eles se tornam profissionais muito melhores. Isso, assim, acompanhando de perto alguns jovens que eu conheço. Então, a resiliência com o ambiente corporativo, trabalho em equipe. Hoje a gente fica reclamando que os jovens não... Trabalhar com jovem é uma dificuldade. Né? Todo mundo, pelo amor de Deus, essa geração. Mas assim, e o que a gente está fazendo para a próxima, que está subindo? Seus professores são jovens, né? A gente vê que muitos ali estão... Muitos, estão nessa faixa aí. E você tem dificuldade? E a gente procura professor mais velho também. Sim. Exatamente para poder fazer um equilíbrio de geração, exatamente. Mas, Babi, você estava... conclui, desculpa que eu te interrompi. Que aí você falou que desenvolve... E a gente observa que, de fato, quem passa por essa jornada tem um desempenho na vida adulta, no mundo corporativo. Se a nossa preocupação como pais é preparar eles para o mercado de trabalho, para que eles tenham carreira e tudo mais... esse é o caminho. Tem que passar por esse caminho, porque você forma pessoas em outros lugares do desenvolvimento humano que a escola não vai alcançar se ela não tem esse olhar. Nem a faculdade. Não, tem estudo que mostra, isso não é só... Você fala, eu conheço caso e a gente conhece caso, mas tem estudo que mostra que grandes... Aliás, o estudo que eu tenho referência é sobre mulheres. Então, mulheres empresárias de sucesso é um índice altíssimo de que elas foram atletas de sucesso
na infância e na adolescência. Boa. Elas tiveram sucesso no esporte e isso repercute na vida adulta, que ela vira uma profissional, no caso a empresária, Sim. porque tá a estudo foi nessa linha, empresária de sucesso. Para mim e para o estudo e para quem hoje fala, isso tem conexão direta. O esporte, ele te dá sucesso no que você faz. Por causa das habilidades não físicas do esporte. Exatamente. Né? Então, o que até, né? A gente vê empresários hoje muito bons e quando eles querem dar um salto na carreira, a gente pega relato de vários. Cara, quando eu estou precisando dar um up na minha carreira de profissional, de empresário, os caras começam a fazer triatlon. Vai num triatlo no Ironman desse, você vai ver vários empresários. Eles vão dizer, cara, por que você está aqui? Porque eu senti que eu precisava me desafiar para que eu crescesse na carreira de outra maneira. Ou seja, olha a conexão, ela é direta. As pessoas entendem isso. Basta agora os pais acreditarem que isso é possível. Mas é uma sociedade imediatista, né? Porque eu preciso da nota do meu filho agora, eu preciso do sucesso da aprovação no final do ano, eu preciso disso aqui. E aí, de onde que eu tiro o tempo para isso? É do esporte na mesma hora. Né? Agora, a gente observa também, desculpa, Mari, você pegou o ar para falar, mas é só porque, assim, gente, mesmo o imediatista, vamos lá, aí traz na sua visão, como educador físico, tá? Vamos esquecer o empresário. Como educador físico, qual é o ganho de você estar com os seus desafios escolares, com um excesso de prova e tudo, e ter essa pressões gerais, na fase que for, mas você ter essa 1 hora que você se dedica a uma atividade esportiva. Estou trazendo esporte, não uma atividade física, eu ir para academia, porque eu vejo que muitos jovens estão fazendo academia. Não é sobre isso, é sobre o esporte, toda a atmosfera em grupo, e tudo que o esporte envolve. Então, trazendo Casa Vulp, vamos supor ali, a ginástica olímpica. Quais os ganhos que uma menina vai ter dentro da sala de aula, vivendo essa experiência na ginástica? Vamos trazer esse exemplo. Muito legal. A ginástica artística, te corrigindo o nome, não é mais olímpica, Babi. Tá velha, tá se entregando. Menina, olha, cada episódio já tem um... tem que ter um corte aqui. Com muito carinho, desculpa. Mas a ginástica artística, por exemplo, tem um aparelho que chama trave, que é um aparelho alto, super estreito. E, cara, as crianças que sobem numa trave e andam numa trave, isso demanda uma coragem e lidar com um medo muito grande. O que é muito legal nisso é porque eu quero enfrentar esse medo. E eu enfrento esse medo e eu aprendo a enfrentar esse medo de uma forma muito positiva, a minha ansiedade, o meu coração que acelera. A criança, ela consegue transferir isso de uma forma positiva. Às vezes, ela nem consegue, na primeira, na segunda, na terceira, na 10ª tentativa, atravessar a trave. Mas ela vai lidando com isso. Quando a gente vai para a escola, todo mundo foi da escola, não tem aquele professor que entra em sala de aula e o coração, e ele fala assim, hoje tem prova surpresa, não sei se tem mais isso hoje em dia, mas prova surpresa, e aí, cara, vai aquele coração, ansiedade, não sei o quê, o medo, e as crianças que sabem lidar com isso, eu estou dando um exemplo muito prático. Eu aprendi a lidar com medo de uma forma concreta, real, e que não tem imaginário na cabeça, não. Eu caí, se eu cair, tem um colchão, eu tenho suporte, eu tenho apoio, eu tenho um psicológico para isso, então eu tenho várias, eu pego uma caixinha de ferramenta, como se assim, na trave, eu desse um monte de ferramenta, bota na tua caixinha, e agora vai para a escola. A hora que o professor entra, meu coração é a mesma coisa que lá. Opa! Já passei por isso, eu sei resolver. Tá tudo bem. E aí eu não venho com uma série de coisas que hoje em dia estão muito preocupantes, que é a saúde mental. Exato. Cara, na hora que eu acho que talvez hoje não deve ter prova surpresa, porque talvez prova surpresa hoje é quase que processo. Como assim? Você não avisou meu filho que ia ter prova surpresa e tal? Eu não recebi e, cara, e as crianças não estão prontas, e os pais não estão prontos. Exatamente. Falta essa O esporte, então, dá muito esse lugar. Nossa, genial essa visão e essa analogia tão direta, real e concreta, né? A gente brinca muito que a Grow também dá essa caixa de ferramentas. Eu sempre falo, aqui vocês estão construindo o cinto do Batman, né? Eu faço essa
analogia legal. pro cinto do Batman. Então, assim, o Batman, ele não é um herói nascido. Ele é um herói Com criado. superpoderes, Né? Ele não veio de uma família de heróis. Ele veio de uma necessidade real de resolver problemas. E através da inteligência, através da pesquisa, né? Do conhecimento agregado, ele construiu os seus equipamentos. Então, a criança, ela precisa entender que ela é responsável por isso. Que não adianta ela chamar a mãe, que não adianta ela chamar alguém, que ela mesma tem essa competência, né? Então, ter esse espaço de formação e trazer essa analogia clara para ela, falar assim... A gente fala do divertidamente. Muitas vezes a gente traz essa analogia do divertidamente. E aí, coloca isso de forma no vocabulário, de repertório. Então, olha, aqui você está lidando com medo, com ansiedade. Aqui agora o que veio foi a frustração. E aí, como é que você reage diante disso, né? Então, essa analogia da trave com a surpresa da escola, ou às vezes até o bullying. A gente fala tanto de bullying. Mas o bullying é uma comparação, né? Uma diminuição do seu valor referente a um valor de outra pessoa. E você está preparado para lidar com isso faz total diferença. Como se posicionar A forma e não como ficar... você reage, você não controla o que falam, mas você controla a sua reação ao que falam. E o que é você estar numa torcida, todo mundo te xingando, você tendo que dar resultado? Não é um bullying? Estão sendo contra. Outro dia eu vi um vídeo, né, que falando isso, que os pais foram retirados da plateia de um campeonato de futebol, porque os pais estavam fazendo... Chega num lugar que realmente tem que tirar a pai mesmo, concordo, né? Chega numa hora que tira. Isso é deselegância demais. Mas eu tô trazendo aquele universo de jogos, né? Em que tem torcida contra, você tem que torcer com torcida contra, você tem que lidar com essa pressão da torcida contra. Errar um pênalti, a tua própria torcida. Isso. Teus colegas, sacrificar, teus colegas, o teu time. Isso, e o esporte vai forjando essa habilidade, né? E essa forma de ver a vida, de ver o mundo, sem me colocar como vítima. Tem hora que eu vou estar mal, e tem hora que eu vou... E como apoiar o meu colega também quando eu percebo que ele está mal. Então, assim, empatia, eu vejo o esporte desenvolvendo todas essas habilidades, assim. Então... E quando me aproximou da lúdica, só fechando aqui, só a gente fala mais que... Quando me aproximou da lúdica, foi isso, cara, uau, um espaço que a gente vai poder estar indo e complementando tudo que o sistema. Exatamente. Porque ali eu tenho todas as habilidades. Então a gente está lá como desenvolvimento humano e parte emocional, né? Desenvolvimento emocional. A lúdica está trazendo o circo, que é físico, físico, né? Criativo. Exatamente. Então, assim, a gente falou, gente, esse é o nosso espaço. Essa proposta é muito legal. Eu ia falar isso. Agora, o senhor Guigo tem o poder de mudar o sistema de educação, sei lá, mundial, né? Vamos além. Essa foi a primeira vez. Respira. Vai, senhor Guigo, poder de mudar sistemas educacionais espalhados por aí. Qual seria a sua primeira atitude, assim, seu primeiro comando? A minha esposa, ela é dos processos, ela é da organização, ela é do tipo... Ela tem o manual para responder a tua pergunta. Ela diz que eu sou freestyle, né? Eu vou dar uma resposta meio freestyle, assim, meio tipo... Porque, assim, para mim, eu colocaria movimento como prioridade. Perfeito. Eu não tenho dúvida nenhuma de que se é para mudar a educação, é movimento. E movimento, quando a gente vai lá para a Bíblia, com Jesus falando com os discípulos, quando a gente vai para a Grécia com os filósofos... Cara, essa galera tinha aula andando, né? Sim. Eles tinham aula andando, legal, é também uma parada muito distante? Talvez, mas aonde que a gente bota... Como que a gente consegue dar o equilíbrio nisso e trazer mais movimento para dentro? E a gente tem uma grande conquista, que foi colocar a educação física nas escolas. Você tem 1 hora para isso. E a gente foi perdendo ao invés de ganhando. Então, tem escolas que têm compromisso de ter 1 hora de atividade física todo dia. Já acho lindo. Tem escolas que estão vindo com esse lugar. Então, para mim, eu iria muito nesse caminho, assim, de teria movimento todo dia, prioridade. A gente vê países muito desenvolvidos, como o Japão, em que aquele monte de criança, tudo igual, aquele volume... batendo bola de basquete, fazendo atividade no começo da aula, na jornada na escola. Então, eu iria muito para esse caminho de movimento. Isso que você falou, né? até alerta o seguinte, às vezes a criança ela até se movimenta e ela é punida por estar se movimentando, né? A gente vê pós-férias, esse ano eu teve um episódio desse. Eles, depois de junho, né? Primeira semana de aula. Que as crianças já voltam.
Não, e adolescente, né? Que já fica mais paradinho mesmo, assim. Eles, ai, tia, tô com dor na coluna, tô com dor não sei aonde, porque eu passei a tarde, o dia sentado, né? Que não é da nossa natureza passar o dia sentado. O corpo dói, seja de jovem, seja de criança, de adulto. O corpo não... E minha filha tá a Melissa, ela tem 3 anos, tá na creche ainda ali, né? E é isso, assim, a aulinha dela... Ela passa a tarde se movimentando. Sim. Até as histórias, a professora põe a rodinha, todo mundo no chão e, cara, a história... Tem uma criança que sai daqui, vai para lá, que não sei o quê. Ela não tem que ficar. Mas aí vem uma forma de controle. Isso vem de revolução industrial, de uma série de coisas. Necessidade de limitar. O problema é que a gente está até hoje nessa. Sim, né? A revolução industrial acabou, as coisas já foram para o outro lado. Mas a escola, ela ainda é muito arcaica. Ela ainda é 40 crianças sentadas, uma fileira atrás da outra, um professor na frente. E a gente ainda não encontrou nenhuma forma, a não ser na aula de educação física, em que eu tiro em que eu faço uma confusão nisso. E a educação física mostra que é possível fazer isso. Sim. Lógico, tem uma parte de conteúdo, mas eu hoje acredito que a Melissa não vai fazer vestibular. A minha crença hoje é que não vai existir daqui a 15 anos uma história com vestibular. Eu acho que é outra história. Talvez ela nem vá fazer faculdade, porque provavelmente a habilidade dela, o que ela queira trabalhar no começo da jornada dela, porque acredito que, inclusive, talvez ela vai ser uma das pessoas que vai trabalhar com 4, 5 coisas né, na história dela. Eu acho que não é esse lugar. E a gente está perdendo tempo ainda, sem saber muito como vai ser o futuro, ou tendo uma certeza muito grande. Quem estuda tendência, tem certeza absoluta de que o mundo vai ser completamente diferente do que é hoje. Mudar completamente. E a gente ainda continua preparando as crianças num modelo antigo, que não deu muito certo, que resolveu alguns problemas, mas que cria geração doente, que cria pessoas que... Eu até contribuiria com sua fala, trazendo que, não diferente do que é hoje. Hoje, o mercado já está mostrando que não tem mais espaço para essa pessoa sem iniciativa, quadrada, não tem. A gente já está vendo que a diversidade de profissões hoje já varia muito, e muitos bem-sucedidos, e se valor financeiro é uma referência, milionários, bilionários, que não têm faculdade. Então, hoje a gente já está vendo esse cenário. Então, por que as famílias ainda estão buscando rezando a mesma cartilha? Mas é isso, às vezes é porque essa referência do que é oferecido no mercado, né, ainda exige esse critério. E quem vem quebrando isso não consegue se manter muito tempo. Não consegue ser tão porque no final bem tem que se ajustar. Né? Business e propósito. Isso. Eu gostei dessa sua atuação, né, como movimento. E eu acrescentaria, além desse movimento, um segundo momento, talvez essa jornada de consciência sobre si e sobre o meio, né? Porque é isso, é um movimento intencional, não é um movimento aleatório. Então, é um movimento que ele tem uma intencionalidade, ele tem um objetivo, né? Não é um movimento solto. A gente até conversou aqui com o pessoal também que traz essa ideia do tempo mais curto de conteúdo. Então, tem conteúdo? Tem. Mas é um conteúdo com tempo determinado entre um movimento para justamente quebrar esse padrão de estar sentado. E aí, depois vem outro. Ativar redes neurais. E aí, você vai trazendo para a criança o curioso, né? Você vai trazendo o novo. Então, imagina se a cada ciclo você puder associar para um movimento, né? Assim, cada início de um ciclo é com um movimento. Isso vai fazer com que o corpo esteja preparado, não só o mental, né? Eu fico imaginando as crianças sinestésicas que têm necessidade de movimento ali. Na sala de aula travadas. Quieta, menino! Eu fico imaginando aqueles que precisam dessa ativação para concentrar, para o foco, porque senão também ficam voando perdidos no seu universo. E que desafiador para essas crianças viverem. É muito fácil, aqui na mesa, a gente falar. Lógico, é muito fácil. O desafio da vida real, ele é gigante. Não estamos dizendo nada disso, né? Mas eu sou muito da linha do que... Beleza, que eu falei, qual é a minha culpa nisso? O que eu faço agora diante dessa situação? E, cara, se eu fizer essa pergunta e tiver alguma coisa para fazer, tá feito. Volta na prática. Então, eu vou te perguntar. Passa a culpa nisso. Você está nas escolas, Guilherme? Não, a gente não está nas escolas. Isso também é intencional. Porque a gente já tentou entrar em escola. E a gente viu uma hora que a escola não é o nosso lugar. Porque o que a gente quer fazer é um esporte de muita qualidade. E a escola, ela precisa de mim
para resolver o problema dela. Cobrir E eu não tô ali para resolver Não o problema não de... conecta Não no conecta, valor, entendi. não conecta. Tá. Entende? As nossas empresas, elas são exatamente o momento pós-escola. Sim, complementar, E né? para mim tá tudo bem, e eu acho que é isso mesmo. A gente quer ser muito bom quando você sair da escola, quando você não... Pro pai, inclusive, que não bota o filho dele de 8 às 18. Sim, Sim. que É um foge filho desse formato. que foge desse formato. Então, a gente não está na escola de uma maneira muito intencional, porque a gente acredita muito nessa quebra desse movimento. E a gente vê hoje pessoas, inclusive, boas, tem bons empresários que estão trabalhando com escola e tudo mais, mas que sentem uma dificuldade muito grande para encontrar bons profissionais. Porque o cara tem que ter um bom profissional de vôlei, de basquete, de natação, de não sei o sim. que. Cara, eu já não consigo ter um bom profissional de natação, não consigo ter um Que profissional dirá. de ginástica, quanto mais pegar e ter várias modalidades, enfim. Então, tem esse capítulo de que a escola... Eu acho que a escola tem que cumprir o seu papel e tem que entender o seu lugar. E um dia que ela entender que, cara, esporte não é comigo... o lugar que a gente foi lá para Asa Sul, na 702, foi na Salesianos, na escola Salesiano, que hoje não tem mais, né? Mas quando a gente entrou, a gente propôs, falou assim, olha, vamos botar no contrato aqui, a gente pega os seus alunos num determinado momento, traz para cá e a gente oferece nossa ginástica aqui. Cara, foi muito legal. Aí foi esporte de verdade, num ginásio de verdade. Não foi um professor botando um tapetinho em qualquer lugar, dando qualquer tipo de aula. Não, foi uma aula de ginástica de verdade. E estava dando muito certo, e estava sendo muito legal. As crianças estavam malucas, animadonas, Imagino, entrando fazendo naquele ginástica de espaço, verdade. Mas beleza, a escola acabou, enfim, teve todas as questões dele lá. E a gente hoje não tem nenhuma escola ali para a gente fazer esse trabalho. Sim. Então, é isso, a sua resposta, mas assim, nosso jogo é diferente. E a gente não tá porque a gente acredita que não é pra gente estar mesmo, não. Tá. E tem esse lado racional também, né? Porque é isso, você acredita que a escola precisa olhar para o físico com um pouco mais de cuidado, mas não necessariamente é simplesmente terceirizar, né? Pega Não essa é. escola aqui. Porque se não é uma prioridade para a escola, se ela não percebe, de fato, os benefícios, os Isso, ganhos e tudo, é só um preenchimento Sendo ela ou sendo um terceirizado, É. a visão da escola é a mesma. É a mesma, a né? mesma. Por isso que eu falo que é um movimento com consciência. É consciência, é Isso. educação de mercado, assim, de criar uma cultura que a gente perdeu. Porque até na rede pública, a gente vê que tem as escolas parques, são sensacionais o que Sim, tem ali de sensacionais, estrutura. Aquele CIEF, cara, é um espetáculo, um lugar... Agora, teve a pandemia, a piscina ficou abandonada e tá lá. Uma demanda- Desligou a bomba e nunca mais voltou. Porque agora o próprio demanda governo, você vê que grande. vem de cima essa cultura. Não é uma coisa de uma classe. Vem de cima. E Assim, até os estimular próprios esse uso- governantes, eles não Estimular não esse uso da incentivam. comunidade, né? Porque às vezes é isso, a pessoa até quer usar, mas está fechada ou está impossibilitada, né? Se quebra, não conserta. Não é E a agora prioridade. vamos convidar, então, aí pessoas que querem colocar movimento na sua rotina. Guigo, o que você pode oferecer para o nosso público querido que precisa botar movimento no dia? A minha coluna da Band, ela é muito voltada para isso, né? Assim, pra gente... E não vou falar só das minhas empresas, porque eu acho que não é esse Não a é com essa solução. inte- Não é essa a solução. Mas quando você fala aí você falou muito consciente, né? O movimento consciente, e a gente acredita muito nisso. E quando eu falo quando eu dou minha contribuição na coluna na Band, tem uma hora que a gente é meio cansativo nas coisas que fala, mas é importante repetir que precisa ter prazer nesse movimento. Então, assim, quando me pedem uma dica eu falei assim, cara, encontra uma coisa que te dê prazer. Sim. Porque a musculação é melhor. Eu falei assim, a musculação é melhor para quem tem prazer na musculação, cara. Para quem não tem prazer na musculação, a musculação é o pior, talvez. Nossa, mas a musculação dá, cara. A musculação é maravilhosa, ela dá vários ganhos. Mas se tu não gosta, não adianta. Talvez o melhor para você vai ser a dança. Talvez o melhor para você vai ser uma escalada. Talvez o melhor para você é uma caminhada, cara. Talvez seja o melhor para você. Então... Porque tem que ter prazer. Lógico, cada modalidade, cada coisa tem seu benefício, tem seu efeito. Hoje eu faço musculação. Eu odeio musculação, não gosto de musculação. Mas aí tem um lado também do, sim, é o melhor para mim baseado na minha vida de adulto, né? Que adulto é aquela coisa assim, cara, tu faz o que tem que fazer e acabou. Virou e remédio, pronto, musculação, isso. Mas é o melhor para mim? Não é o melhor para mim. É o meu remédio.
Tem coisa que eu gosto mais? Tem coisa que eu gosto mais, seria melhor para mim. Mas no meu tempo hoje, na minha gestão de tempo, Sim, de não sei o quê... agenda e tudo cara, mais, a musculação resolve meu problema. Eu faço em várias academias de Brasília, eu vou lá, resolvo e tal. Então, tem essa parte de entender onde está o seu prazer. Ótimo. Para mim, assim, se eu puder ajudar você que está aí, cara, assim, encontra qual é o teu prazer, onde você tem prazer em se movimentar. É jogando peteca, é jogando beach tênis, é jogando vôlei, é encontrando uma turma de barra do Pra prédio correr, para fazer né? alguma coisa, é fazendo uma luta, é boxe, é funcional. A verdade é que a gente hoje não... A gente tem uma gama tão variada de opções que eu não lembro. Quando eu era com meus 20 anos... Cara, não Ter tinha tantas tantas possibilidades. possibilidades. Verdade. Hoje parece que tem muita possibilidade, coisa. tem muito campo. Cada dia é uma empresa de wellness cada nova, dia né? tem um negócio diferente, com uma linha diferente, com uma galera diferente, com um jeito diferente, Sim. com preço diferente. Sim. Então, tem para todo mundo. Cara. E eu acho que essa consciência, né, do que te traz prazer também é algo que a gente não tem muito fácil, né? Não é todo mundo que se conhece ao ponto de saber aquilo que Aí- gosta, né? E quando você é apresentado ao esporte na infância, a maior gama possível de a esporte. maior possibilidade né? de conexão, né? Cara, acho que assim, você falou e juntou um quebra-cabeça. Porque crianças que praticam esporte viram adultos que são saudáveis Sim. com a relação à atividade física. Ou seja, a conexão ela é direta. Se você tem muito estímulo na infância, Alguma a garantia ela é verdadeira. É. De você vai ter uma vida saudável, de que você vai ter uma prática de esporte. Às vezes, não estou falando que é sempre você vai ter. Não, mas você vai, volta, matricula, continua. Tem um nível de Porque constância, já de vai fazer equilíbrio. parte, né, da sua vida, Exatamente. do seu hábito. O que a gente está criando hoje é uma geração de crianças que não se movimentam. Sim. Ou seja, a gente vai gerar uma geração de De adultos que não sentem prazer nenhum. que não né? sentem prazer nenhum e que não se movimentam e que não vão... Mas que talvez... Aí aquela roda, né? De tipo, tempos difíceis geram homens... Avançados ali. como é que Mais fala? fortes, Homens fortes, duros, não sei o que lá e tal. E, cara, Tempos a gente está fáceis. gerando tempos fáceis, gera uma geração mais mais firme, fraca. mais dura, mais fraca, mais Tempos forte. difíceis já eram mais fortes. Isso, fraco tempos... e forte. Era o tempo, exatamente. Cara, a gente hoje está gerando uma geração que vai ser fraca e que vai ter tempos duros e que não vai vai- gerar uma nova geração também. Então, assim, É aquele o pêndulo, ciclo né? da história. Isso é como acontece. Então, mas eu acho que esse quebra-cabeça do tipo, cara, crianças que se movimentam vão ser adultos que Com mais praticam satisfação, esporte, que têm mais prazer, que gostam disso. E é isso. E Isso que vai vão ter acontecer, esse isso tem que acontecer. recurso como canal de descarga. ferramentas, né? Estarão com as Ferramentas. ferramentas para em saúde dia. mental. Outro dia eu estava vendo um post do Ronaldo Fenômeno sambando. E numa festa, todo mundo, gente, ele tá maravilhoso, ele já pode ser convocado para seleção. pra voltar, porque né? desse jeito já tá melhor que muitos que estão contratados, que estão Gente, acho que escalados. seria outra pauta para outro podcast. O resumo de tudo é que se você entende que o esporte, a atividade física, a educação física faz parte de um processo de desenvolvimento para que você seja mais completo, esteja mais integral, você sai na frente. Então, se você quer que seu filho saia na frente, que é a preocupação de toda Total. mãe, né? O que a gente busca? A gente busca o céu e a gente busca sucesso para nossos filhos. Então, inclua as atividades físicas e que eles permaneçam. Eles vão reclamar, porque vão querer o mudar, vão músculo, querer né? sair. O cérebro também vai dando aquela sabotada em alguns momentos, mas permaneça. Assim como você insiste para ele ir para a escola, que se ele pudesse, ele teria já parado. Isso. Como insiste em ir Isso. para o inglês, que se ele pudesse, Perfeito, ele teria Babi. parado. Insiste na natação. Insiste na natação, Insiste no... insiste na Não, e ginástica, traz no essa esporte. comunicação também com mais assertividade, né? Porque é muito fácil falar assim, né? Larga o celular aí, meu filho. Larga aí, que o celular, né, atrapalha. E aí tá o pai lá usando. Faz esporte aí tá lá, né? O pai ou a mãe sedentário. Então, Nessa sequência que eu fiz para a Band recente, a gente falou muito sobre o exemplo. Porque milhões de estudos, né? mas deve ser mesmo. Vários estudos mostrando o poder da influência do adulto sobre a criança na prática de atividade física. Nossa. E essa semana passada, a gente às vezes leva a Melissa, não é muito correto, pais, não façam isso. A gente levou a Melissa, a gente faz funcional numa academia de um colega, né?
E até porque é colega, enfim, tudo isso, a gente levou a Melissa no dia, e a gente Sim. de vez em quando leva ela, quando a gente não tem ninguém para Pra ficar com ela, deixar. a gente leva, tem uma brinquedotecazinha ali, ela fica com a gente, vai e volta. Uhum. E um dia ela, papai, que não sei o que lá na sua ginástica, e é muito legal isso, porque quando ela falou a sua ginástica, eu falei assim, caramba, eu estou ensinando a minha filha que eu tenho a minha ginástica, ela tem a dela, ginástica dela. e eu dou importância Nossa. para a minha. E eu estou ensinando para ela que é importante que cada um tenha a sua ginástica. Exatamente. Então, já o insementou, modelo, implantou ali, né, o modelo mental. E aí é isso, assim, desculpa, Mário, mas é assim, eu busco o máximo de opções em que eu possa brincar com a minha filha e se movimentar com a minha filha. Sim. Ela adora se apresentar, cara. Ela, tipo, meu Deus. Opa, ela Grow Kids gosta. pra Melissa. Ela é, oratória nossa, na veia. Ela vai ser professora do Grow Kids, Ai, tá? Nossa, É lindo. bem capaz. Porque ela adora. E aí, uma hora, ela fala assim, papai, agora é sua vez. Então, Caí, como é que eu não vou me apresentar? Eu vou me Sim, apresentar. Eu danço vai. balé, eu faço o meu rebolado, eu faço minhas Sim. coisas, eu faço minha estrelinha. Porque é isso, eu também mostro. É legal, ela se apresenta, agora só eu vou me apresentar. Sim. Agora eu vou fazer minha prestação de balé, minha prestação de ginástica, minha prestação do que ela quiser. E a gente tá brincando disso. Porque nessa hora ela tá se movimentando pra caramba, a conexão. Sim, Imagina aquele isso. cérebro. E Todo na hora que eu aceso. vou e que ela me olha, eu tenho certeza que o cérebro também tá Absorvendo tudo, né? Então, Nossa. fica também, eu acho que é muito importante, você que é um adulto, que tem criança responsável, que tem uma criança sob a sua responsabilidade, cara, pratique exercício, faça movimento, vai até a padaria caminhando com seu Sim. filho, para o carro longe e atravessa uma quadra inteira caminhando, sobe a escada junto com sua filha. Isso tudo é modelo e a gente não tem noção da importância e do valor que isso repercute na vida da criança. Exatamente. Esse que você trouxe, eu tenho 2 exemplos práticos, né? Eu tenho 3 filhos, agora um pai de 3 aqui, viu, gente? já vão chegar aí os gêmeos. E lá em casa também são 3. A minha mais velha, eu lembro que a gente, várias vezes eu inseri nas minhas atividades e hoje ela tem como critério a natação e a musculação. O do meio é o futebol, né? E ele já faz também esse campeonato, assim, entre os próprios amigos, né? A famosa pelada, que eu até falei. Outro dia eu falei, Luca, de onde veio esse nome, pelada, né? Eu quero saber depois. Mas ele traz assim, mãe, o dia que você não treina, por exemplo, se eu tô ali um pouco mais estressada, ele fala, você já treinou hoje? Já entendeu a relação. Porque ele sabe exatamente que o dia que eu não tenho o meu treino, eu treino 6 horas da manhã todos os dias, inclusive aos domingos, para mim é sagrado. Ele percebe que a minha mudança de comportamento está atrelada à falta da minha endorfina, né? E a minha pequena, pela escada do prédio, direto a gente sobe de escada. Ela fala, mãe, hoje vamos de escada? É isso. E a gente sobe com a escada e vai contando, porque é isso, é que você falou, uma coisa vai puxando a outra, e às vezes a gente perde essa janela, né? Por uma tentativa nossa de poupar tempo, de economizar alguma coisa, mas o ganho, ele é muito maior, né? Em Brasília tem essa característica de fazer muita coisa de carro, né? Sim, vai na parar o padaria, carro em frente, né? Em frente, tem vaga para todo lugar, e isso acaba sendo um veneno pra gente. Precisamos liberar o senhor Guigo, que ele tem mais compromissos diante de Eu tenho que buscar minha CNPJ, filha, exatamente. CPFs. Não, meu compromisso é familiar agora. Temos que Vou marcar pegar outro minha só para filha. falar sobre saúde mental. Vamos falar só para Cara, sabe que isso tratamento. é importantíssimo. E a gente pode falar isso tanto na concepção de educação física, quanto na concepção empresarial também. Também. Né? Que hoje as empresas, e a gente tem se preparado muito, sabe? Nossas empresas, teve a legislação que era para ter entrado esse ano, que vai entrar no que vem. Com tudo grandona aí. E a gente já se preparou para isso, a gente está com bastante subsídio, bastante conteúdo. Tentando... então vocês têm que vir compartilhar, então, porque muita gente está isso, perdida, né, em relação porque a acho que a parte empresarial também, a gente está vivendo dias em que os funcionários, os trabalhadores estão com muita dificuldade e a gente precisa chegar nesse lugar, né? Então, eu estou à disposição. Já fica aí o convite. Minha esposa também é uma... Cara, minha esposa, ela que organizou tudo de NR1 pra gente. Não, vamos trazer. Ela é maravilhosa. Que ela tá mais à frente da UOL, né? Ela fica mais... Ou na VUP também. Ou em tudo. Ela tá à frente de mim. Adoro! Melhor definição! Adorei! Ela está à minha frente, né? O que ela manda, eu
faço. É aquela minha memória. Calma aí, deixa eu consultar minha memória. Deixa eu ver se eu, minha agenda, né? É. Guigo, Então- foi um prazer. Muitíssimo obrigada, Ô, viu? gente. Mais uma vez. É assim, é bom que a gente fala naturalmente, como se a gente tivesse um É. na casa do outro, porque os nossos valores são muito parecidos, né? As Verdade. nossas crenças, elas são fortes o suficiente para nos unir e não competir. Isso. Então, quando a gente pensa em educação, em transformação e agora em movimento, não tem como não associar seu nome, tá bom? Então, muitíssimo Obrigado. obrigado aí mais Obrigada uma pelo- vez. Fica aí para uma próxima oportunidade para a gente voltar. Meninas, eu que agradeço muito, muito feliz. Eu adoro o podcast, adoro conversar e acho que esse momento é legal porque a gente eterniza a conversa, os Sim. pensamentos e talvez para uns não faça tanto sentido, mas eu tenho certeza que alguém pega alguma coisa Sim. e eu aprendo muito também. Quando a É. gente externaliza as coisas que a gente faz e que a gente acredita, a gente vai aprendendo também. Então, É. foi um momento muito gostoso. Muito Bom. obrigado. Contem com a gente, eu, minha família, minhas empresas. A Pronto. gente está à disposição e sempre para ajudar também. Perfeito. Muito bom, obrigada. Sempre inspirador conversar com o Guigo. É sempre essa caixa de conhecimento e de conhecimento prático, né? Sim. Que ele vem trazendo pra Obrigado. gente. Mão na massa. E que a gente gosta e entende a importância do movimento e da educação física. Então, tem um profissional como você que pode contribuir, compartilhar com um público que a gente acredita, com o nosso público, a importância disso e endossando no nosso discurso Sim. a importância, a gente fica muito grato Legal. pela sua participação e com certeza vai ter outro episódio que a gente ainda não a gente não teve tempo Não de tocar é, em todos os todos os assuntos que a gente gostaria, É. principalmente quando fala de saute mental e o ganho direto Não, do vamos esporte. marcar, com Formação, certeza. né? De E seres. fala pro pessoal seguir a gente, Por favor. arroba Isso. WOL Pilates, arroba Casa VUP, arroba Manta Natação. Pronto. São as nossas redes sociais, nossas empresas. Isso. Aproveitem, conheçam o nosso trabalho. Conheçam, Tem muita coisa. experimentem. Arroba Arena Lúdica Arena também. Às vezes eu esqueço Lúdica. da Lúdica. É. Né? Cada hora ele vai A esquecer gente de não lembrar Eu esqueço de uma da- coisa, eu esqueço cada hora uma coisa. Daqui a pouco a gente vai ter um arroba grow ali, ó, parceiro, sabe? Em alguma Vamos. dessas unidades, tá bom? Mas então, se você gostou do que a gente conversou aqui, comenta, deixa o seu like, compartilha. Deixa uma pergunta que caso tenha ficado aí com alguma dúvida, a gente comenta aqui com o Guigo, envia para ele e no próximo encontro a gente traz essa resposta para você, Legal. tá bom? Um beijo para vocês, até o próximo episódio. Até já. Valeu. Pronto.